Hoje nós vamos ter uma live falando sobre os múltiplos usos da nota do Enem para passar em medicina. Porque fica aí comigo, tá certo? Fica aí comigo que você vai entender que eu vou te falar de 8 usos. Sim. Todo mundo pensa que o Enem dá para o SISU, dá para o ProUni e dá para o FIES. Tá certo isso? Mas a nota do Enem para você conquistar vaga em medicina tem 8 usos. E muitas vezes vocês não conseguem saber desses 8 usos e desperdiçam a nota de vocês. Eu sempre coloco que o jogo do Enem ainda não acabou. O jogo está só começando. Tanto que eu vou trabalhar orientações pós-Enem muito importantes na aula que eu vou dar no dia 27. Para participar, basta no direct. Você pode, qualquer direct ou num comentário do nosso feed, colocar a palavra jogo. Aí começa o seu processo de inscrição. O nosso pessoal vai cuidando de você. Mas vamos lá. O nosso jogo hoje é falar sobre os múltiplos usos da nota do Enem para passar em medicina. Eu vou começar pelos 3 usos mais tradicionais, tá? SISU. Ano passado, a gente tinha 92 campos. Porque, por exemplo, para o SISU, quando uma universidade tem mais de um campus, considera como se fossem locais diferentes. Vou dar um exemplo. Quando a gente pegar o FPR, tem o campus de Recife, o campus de Caruaru. Só para você ter uma ideia. Não apenas, tá? Não apenas são campos diferentes, mas são até pesos diferentes para se conquistar a vaga em medicina. Sim. As vagas em medicina para o Brasil seguem regras bem diferentes no SISU. Então, dos 92 campi, 35 deles têm média aritmética. Vai pegar as tuas 5 notas, vai dividir por 5. 57 campos tem média com peso. Significa que tua nota muda completamente. Tá? E essa mudança de nota, né, essa mudança muito grande de nota, pode ser que você tenha nota para passar e não sabe que vai ter nota para passar. Eu sempre coloco que humanamente nenhum estudante, nenhum vestibulando de medicina consegue entrar em 92 campos, testar a nota, porque são 4 dias de SISU, às vezes 5 dias, e não dá, humanamente é impossível. E os pesos, né, nesses 57 campos, varia muito, mas é muito mesmo. Eu tenho alunos que estariam reprovados se não tivessem assessoria para o SISU. Ou seja, em vez de ter passado lá em janeiro de 2024, tinha ficado o ano de 2024 inteiro estudando. Para quem sabe, entrar em 2025. E muito pelo contrário, já estão na faculdade, felizes da vida, realizando o sonho deles. Porque o uso da nota do Enem para a vaga do SISU foi feito com estratégia, tá? Muitas vezes a estratégia envolve o remanejamento. Às vezes a sua nota não está dentro do corte de aprovação, está abaixo do ponto de corte. Mas você tem que ter estratégia, até para escolher sua primeira e segunda opção do SISU, para saber qual delas será a sua escolha para participar do remanejamento. Ou seja, o jogo para medicina é jogo que tem que ter conhecimento. Então, vamos voltar aqui, né, dentro da nossa perspectiva, que ficou muito claro que eu disse que tem 8 usos da nota do Enem para você cursar medicina. 7 especificamente no Brasil e 1 fora do nosso país. Dentro do Brasil, as 7 opções, a primeira delas o SISU, no SISU de 2024 foram 92 campos, no SISU de 2023 foram 88 campos. Então, isso alterna, tá? Vai ter menos campi esse ano agora, no SISU de 2025? Possivelmente sim. Não é? Possivelmente sim, pelo anúncio de algumas universidades que antes ofereciam uma vaga pelo SISU e agora não vão oferecer mais vaga pelo SISU. Mas, bora lá. A opção 1 é o SISU. 5.733 vagas em 2024. 58% das vagas públicas. E aí eu quero chamar a atenção.
Se são 58% das vagas públicas, isso quer dizer que tem 42% de vagas em universidades públicas, das quase 10 mil vagas que tem em universidades públicas, que você pode conquistar além do Enem. Que é o que eu chamo de qual é a sua estratégia pós-Enem. Mais uma vez, você que está aqui, te convido a participar de uma aula que a gente vai falar muitas orientações importantes sobre o jogo do Enem, sobre as estratégias pós-Enem. E um desses jogos, você, para participar desse jogo, dessa aula do dia 27, basta você colocar no nosso direct a palavra jogo, ou em qualquer postagem que tem aí no nosso feed, tá? Você bota a palavra jogo, comenta lá, jogo, e o nosso processo de sua inscrição garantido. Vamos lá. Eu disse que eu ia falar de 8 opções, para usar a nota do Enem. Primeira opção eu já falei, é o SISU, que ontem a gente falou sobre a expectativa de pontos de corte dentro de número de acertos, utilizando o histórico do SISU 22, do SISU 23 e do SISU 24, que agora a gente vai para o SISU 25. Bem, dentro dessa perspectiva, 5.700 vagas pelo Enem SISU, geralmente meio a meio. Isso é 58% das vagas, mas não esqueça, tem 42% de vagas extra nota Enem. Então, quem se ferrou no Enem, olha para a janela dessas outras 42% de vagas. Amanhã, inclusive, vou trazer para a nossa live de amanhã o Raí. Raí se ferrou no Enem. Sabe onde é que ele está agora? Cursando medicina na UNEB, lá em Salvador. Feliz da vida. Felicíssimo da vida. Realizadíssimo. E ele se ferrou no Enem. Então, a nota do Enem não ia conduzir ele para nada. Porque eu sempre digo, você que é de ampla, você não pode achar que 125 acertos vão fazer o milagre de ser igual a 145 acertos. Não tem um TRI para você ter esse milagre. Ele tem que atingir o máximo grau de perfeição. Já aconteceu isso com alunos meus. Mas foram alunos extremamente treinados para fazer o que eu chamo de TRI mais 2.0, que é uma técnica que a gente desenvolveu. Quem não tem todo esse conhecimento dessa técnica, dificilmente vai conseguir transformar um 124 igual a 144. Não vai. Então, bora para lá. Vagas no Enem SISU, precisa de pontos de corte. Ontem eu falei brevemente o que é que eu espero de ponto de corte dentro da ampla concorrência. Tanto na ampla como no escola pública, independente de renda. Aí, na casa de 145 acertos. Considerando um segundo dia na casa de 70 acertos, pelo menos. No baixa renda, escola lei, baixa renda, LB, PPI, que é o menor número de acertos, pode ser alguma coisa na casa de 120. Pode até ser menos um pouco do que 120? Pode. Uma redação 960 mais vai te dar essa garantia. O aluno LB, baixa renda, escola pública, ou seja, não autodeclarado, que é a antiga L1, antiga L1, deverá exigir aí na casa de 130 acertos, no mínimo, de ponto de corte, a nível de Brasil. O escola pública, independente de renda, PPI, deve ficar aí na casa de 138, 140 acertos. Eu já disse isso ontem. Será que com 135 consegue? É lógico, gente, quando eu digo na faixa de, tem algo na matemática chamado desvio padrão, que pode ser um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima. E desvio padrão existe em todos os números que a gente analisa, tá certo? Então, no número de acertos de provável aprovação em medicina, considerando um TRI favorável, vai ser isso. Porque também tem gente que acerta 140, mas errou 40 e errou muito fácil, então assassina o TRI. Então, eu estou considerando o aluno que selecionou questões fáceis e médias na hora de responder. E chutou difíceis, tá? Tenho que considerar essa variável. Então, bora lá. Primeiro uso, Enem SISU. Falamos bastante, falamos inclusive agora repetimos ponto de corte. Segundo uso, ProUni. Cara, sensacional. Deixa eu só fechar. Sensacional. Por que sensacional? 3.143 bolsas de ProUni. Agora, em 2024, somando
para a Uni 2024.1 e para a Uni 2024.2, tá? Dentro dessas bolsas do ProUni, a grande maioria, tá? 2.900 eram bolsas integrais. Mas para participar, você tem que ser estudante de escola pública, fez o ensino médio na escola pública, e você tem que ter teto de renda de 1,5 salário mínimo per capita. Chama a atenção que o baixa renda do SISU é 1 salário mínimo per capita, mas do ProUni, o baixa renda é 1,5 salário mínimo per capita. Tá? Tem essa diferença nesses dois programas governamentais. O baixa renda é diferente. Para o ProUni, quem tem esse teto de 1,5 salários mínimos per capita vai ter 2.900 bolsas. De uma vez só? Não. Dividida em 2 momentos do ano. Tá certo? E a maior parte, como eu disse, são de renda, bolsa integral, renda 1,5 salário per capita. Para galera que vai conseguir bolsa parcial no ProUni, 50% de bolsa, e pode financiar os outros 50% no FIES. Perfeito, sem problema. Então vai ter aí, né, 500 mil garantido pago pelo governo, você vai pagar outro 500 mil. No ProUni, para quem tem renda acima de 1,5 salário mínimo per capita e até 3 salários mínimos per capita, imagina que o salário mínimo é R$ 1.500. A professora sabe que não é, tá bem? A professora sabe que não é. Mas esse teto de 3 salários mínimos per capita, se o salário mínimo fosse R$ 1.500, ficaria aí em 4.500 de renda por pessoa. Agora é renda bruta, não é renda líquida. Conversa isso com os teus pais. Renda bruta. Infelizmente, renda bruta. Tá? Que aí baixam muito essas chances. Tem uma pergunta, né? Vocês podem ir perguntando. A Ana está perguntando. Você acha que pode mudar a renda do ProUni? Não. Possivelmente não muda não essa renda do ProUni, tá certo? São programas diferentes. E a minha crença é que teve a lei, né, a lei de cotas, que foi revista no passado, foi exatamente essa lei de cotas que baixou o teto de renda para 1 salário mínimo per capita. E o edital do SISU foi publicado, quase 3 meses depois da promulgação dessa lei. E não mudou nada no passado. Então, quer dizer, no passado, nesse ano, né? Tem coisa que eu já estou no ano que vem, tá? Eu estou o tempo todo pensando em 2025. Então, não deve mudar. Não é esperado que mude de forma alguma. Porque se tivesse que mudar, devia ter mudado o ano passado. Era o mais óbvio. Bora lá. ProUni, para quem é de escola pública, mais 3.143 bolsas. E ProUni é massa. E eu queria só relatar aqui o caso de um aluno meu, tá? Jefferson. Jefferson passou pelo ProUni na Estácio e Domédia aqui em Juazeiro. Foi assistir aula. Começou as aulas. Logo depois foi remanejado na Univasf. Estava de férias lá na Estácio. E ele foi assistir um período de aulas lá da Univasf. E quando ele estava na 3ª semana de aula, ele falou comigo. Professora, estou angustiado. Por que, Jefferson? Porque eu sonhei muito com a Federal. E eu conquistei. Ele, a fato, conquistou. Estava lá matriculado. Mas eu estava na universidade com tudo mais organizado. Professora, eu posso cancelar essa matrícula na Federal e ficar no ProUni? Sabe o que eu disse para ele? Pode. Aí você vai dizer, Meriane, que absurdo. Não. Sabe o que vai diferenciar um médico? A formação básica dele e o internato. E o local do internato dessa universidade, que é a Estácio, aqui de Juazeiro, é o hospital regional, onde muitos alunos da Univasf também têm internato. Porque, na verdade, aqui na nossa região, a gente tem uma coisa chamada Rede PEBA. É uma rede interestadual de Pernambuco e Bahia, e os hospitais recebem, né, os internos dos cursos médicos. Excelentes hospitais, excelente internato. E a grande diferença, sabe qual será? A residência. E não estranhe, tem muito jovem que sai das particulares, que estão conquistando muito mais vaga em residência do que muitos que saem da pública. Isso é um mistério. Obviamente que ele tinha a oportunidade para ProUni,
né? E na mesma região, na mesma cidade. A esposa dele, inclusive, é aluna dessa faculdade pelo ProUni, foi minha aluna também. E tudo certo. E tá tudo certo. Então, pode ser que você viva isso. Eu tenho meu outro aluno, Pedro, que é aqui do município de Juazeiro, de um lugarzinho muito pequeno, que é o distrito de Tamotinga. Eu nunca esqueço que Pedro disse que eu tirei dele os instrumentos de roça, que ele trabalhava na lavoura com os pais, e coloquei no esteto no pescoço dele. Pedro está na Estácio de Alagoinhas, pelo ProUni, já está indo para o internato. E ele, no mesmo ano, passou pelo SISU, na Federal do Mato Grosso, ficava muito longe aqui da região. Ele optou também pelo ProUni. Então, às vezes, o ProUni não vai ser ruim. Né? Tem casos e casos. Às vezes, o ProUni será melhor do que uma vaga no SISU. Até porque o ProUni é bolsa. Você não vai pagar nada. Então, tá tudo certo. A escolha vai ser sua, se você tiver direito a escolher ambas. Mas vamos lá. A Luciana Passos está me perguntando se a live fica gravada. Ela fica disponibilizada sim, mas é no nosso canal do YouTube, tudo bem? Sempre, todas as nossas lives vão para o canal do YouTube, todas, tá? E aí, bora lá. Nós estamos falando sobre os múltiplos usos da nota do Enem para passar em medicina. O primeiro, Enem Sisu, já conversamos sobre isso. O segundo, ProUni, tudo bem? ProUni. E o terceiro uso, esse todo mundo sabe, FIES, que são vagas para financiamento. 2.700 vagas divididas, né, não equacionalmente. É geralmente 60% do primeiro semestre, será o FIES 2025.1, e 40% no FIES do segundo semestre. Mas como é um financiamento, eu sempre coloco que é uma decisão de família. Tá? Decisão de família, por quê? Ora, porque você não vai receber de graça, você vai ter que pagar. 2 tipos de pagamento a família poderá ter que fazer. Para o FIES, atualmente, o teto do estudante conseguir o FIES, o teto é 3 salários mínimos per capita. Tem direito a FIES, tá? O FIES ampla, 3 salários mínimos per capita. O FIES social, meio salário mínimo per capita. Então, as vagas do FIES, as 2.700 vagas do FIES, 1.350 vão para o FIES ampla e 1.350 vão para o FIES social. Teto de renda do FIES social, meio salário mínimo per capita e tem que ter CAD único. Porque o governo pega lá do CAD único. Teto para o FIES ampla, tá? 3 salários mínimos per capita. Aí vamos lá. Quando se tem metade das vagas no FIES ampla e metade das vagas no FIES social, dentro dessas metades, então hoje o FIES está dividido em 25, 25, 25, 25. Porque em cada bloco, FIES ampla e FIES social, vai se dividir candidatos não autodeclarados e candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. E o ponto de corte muda muito, mas ó, lá perto do FIES, eu falo sobre isso. Lá em janeiro, tá? A gente fala sobre isso. Mas o FIES é uma grande oportunidade, sim. Sendo um financiamento, decisão de família. Vou aqui contar 2 casos, tá? 2 casos. Meu aluno Vinícius Ramalho, ele entrou na minha mentoria em julho de 2022. No Enem de 2022, ele atingiu acertos para o FIES. FIES 2023. Mas ele olhou e disse, professora, eu estou a quantos % do SISU? A gente fez a conta. Ele estava a 3% do SISU. Ele olhou para mim e disse, professora, eu só fiquei 4 meses na mentoria, não é? Quer dizer, ele estava na mentoria, mas do momento que ele entrou na mentoria para o momento da prova do Enem, eu cresci muito, mas foi muito pouco tempo, de fato foi muito pouco tempo. Com 1 ano, eu atinjo o SISU, ele disse, se você fizer tudo que eu peço, ou tudo que eu mando, como meninos dizem, dá certo. Onde é que o Vinícius Ramalho está? Na UFPE. Ele não pegou 1 milhão de dívidas. Ele se dispôs a estudar o ano de 2023, foi para o Enem 2023,
fez lá os acertos necessários, passou no SISU 2024. Aí eu sempre brinco, Vinícius, tua vaga valeu R$ 1 milhão. Sim, que era o débito que ele ia assumir. Porque não paga de imediato, mas paga quando se formar. Gente, financiamento, chega a conta chega. Eu lembro que as minhas filhas eram crianças, queriam comprar as coisas, aí eu dizia que eu não tinha dinheiro. Aí sempre elas diziam, passa no cartão, mamãe. Como se o cartão fosse ilimitado, né? E também tirar dinheiro de máquina de banco. Elas achavam que o dinheiro estava lá e você tirava o tanto que quisesse. Galera, utilizando o raciocínio que eu utilizava com minhas filhas, de dizer que ali tem um dinheiro, mas é um dinheiro que eu tive que guardar antes. Então, dentro desse raciocínio, não vai fazer financiamento do FIES quando você está com coragem de estudar. Agora, eu já tenho outros alunos que estão assim, esgotados. Que quando eles atingem acerto de FIES, sabe o que é que eu digo para eles? Agora vão pagar quando se formar. Se preparem para trabalhar e parte dos seus lucros, ao invés de você estar investindo numa casa, num consultório, em alguma coisa que você quer investir, você vai estar pagando o seu financiamento. A Malu Arruda disse, quantos acertos para a ProUni você acha LB-PPI? Sim, os acertos de ProUni são muito parecidos com baixa renda PPI, tá? Embora, por favor, no ProUni a gente tem vagas para candidatos não autodeclarados e vagas para candidatos preto, pardo, indígena ou quilombola. A vaga de não autodeclarados, às vezes, vai exigir 138 acertos mais. As vagas de preto, pardo, indígena ou quilombola vai passar aí com cerca de 125 acertos, o que é lá para baixa renda, preto, pardo, indígena. Tudo bem? Então tem todo esse jogo, né, do não autodeclarado. Porque as vagas hoje de ProUni para não autodeclarados, ela vai variar muito por região. Na região sudeste tem mais vagas para brancos, por conta da população. Na região nordeste tem menos vagas. Tem mais vagas para preto, pardo, indígena, quilombola. E por que isso? Porque as pessoas, lá no censo de 2020, né, disseram, né, desculpa, censo 2022, perdão, é porque esse é em 2020, tá? Estava na pandemia, aí foi em 2022. Se autodeclararam pardos. Então, os percentuais de vagas para não autodeclarados e para PPI-Q é definido de acordo com o percentual de pessoas pardas. E um monte de gente se autodeclara pardo sem ser. Tá? Antes do SISU, eu faço lives orientando sobre fenótipo pardo. Tá? Mas não é agora, não. Vamos lá, a gente está falando sobre múltiplos usos da nota do Enem para garantir sua aprovação em medicina. Já falamos do Enem, do uso do SISU, do ProUni e do FIES. Esses todo mundo sabe. Mas os outros 4 que eu vou falar podem garantir sua aprovação. Garantiram a aprovação de alunos meus. Todas essas modalidades que eu vou falar, essas outras 4, essas novas 4 modalidades, garantiram vagas para alunos meus, porque são vagas muito específicas, que precisam ser monitoradas. E nem sempre se tem quem monitore, quem conheça. Primeiro são as vagas do programa Mais Médicos. O que é isso? Todas as universidades privadas que abriram, tá, no Brasil, começaram a funcionar seus cursos de medicina a partir do ano de 2014. Faz parte de um programa chamado Mais Médicos do Ministério da Educação. E no processo de cedência para ter o direito de oferecer medicina, há uma contrapartida. Por exemplo, se a universidade tem 50 vagas lá no Ministério da Educação, precisa oferecer de 3 a 5 bolsas integrais. É como se fosse um ProUni. E quais os critérios para participar do Mais Médicos? Vai variar de faculdade para faculdade. Por exemplo, aqui em Petrolina, tem a FACAP, que abriu há 2 anos atrás. Ou seja, está dentro do processo. A seleção na FACAP é por um vestibular próprio da FACAP. Ela seleciona as vagas de bolsistas, que é o que ela se comprometeu com o Ministério da Educação. Já na Estácio Domédio, aqui em Juazeiro, porque Petrolina e Juazeiro, para quem não conhece, quem
sabe a região que eu estou? São cidades que são unidas pelo Rio São Francisco. Eu nem digo separadas, tá? Eu digo unidas pelo Rio São Francisco. Então, são cidades vizinhas, a gente só tem uma ponte de um lado para o outro. Amo a região que eu moro. Petrolina é uma cidade que tem 410 mil habitantes. Juazeiro é uma cidade que tem um pouco mais de 220 mil habitantes. Então, são médias cidades. Petrolina, inclusive, já foi eleita várias vezes, agora de novo, é a melhor cidade do Nordeste para se viver. Então, literalmente, essa minha tranquilidade, essa minha zenzice, tem a ver por morar na melhor cidade do Nordeste que eu possa morar. E a segunda do Brasil, só perto para Maringá, que está lá no Paraná. Cidade linda também que eu conheço. Eu tenho EADs, cuja sede é lá em Maringá. Aí, bora lá. Meriane, como é que eu sei dessas vagas dos mais médicos? Pesquise na sua região, porque todas essas vagas dos mais médicos, elas têm limitações para estudantes de mesorregiões. Não é todo mundo que pode chegar e competir. Não, elas estão destinadas a estudante de uma mesorregião. Algumas vezes com critérios de baixa renda, outras vezes sem critério de baixa renda. Por exemplo, a Multivix, agora no Espírito Santo, já passou o processo de inscrição da Multivix, já fechou, mas a Multivix, que fica no Espírito Santo, ela ofereceu vagas, inclusive para quem fez escola privada. Seleção pela nota do Enem, tá? Inclusive para quem fez escola privada. Então, os critérios de participação do Mais Médicos são definidos por cada universidade. O que ela tem é que destinar aquelas bolsas anualmente, e é bolsa. Então, está aí dito o quarto uso. Faltam 3. Programas extras. Esses programas extras, por exemplo, em Pernambuco, tem o SUS-PE. Minha aluna Mariana Oliveira Gomes, ela foi para o Enem de 2023, aprovada no SUS-PE, tinha passado em agosto no SUS-PE, primeiro lugar lá na Nassau. Eu adoro primeiros lugares, gente, tem um monte. Esse ano vai faltar primeiro lugar, sinceramente. A galera vai sair conquistando primeiro lugar no monte de canto. E aí a Mariana veio para o Enem tranquila, aprovada. Resultado? Tirou quase 800 pontos. Passaria em 86 campos dos 92 do SISU. Optou por ficar na região onde ela mora, que é Petrolina. Foi o primeiro lugar geral da Univasf. E tá tudo certo. Então, os programas extras, como o SUS-PE, oferece 28 vagas ano. A Baiana de Medicina oferece 2 vagas por semestre. A Santa Casa de Misericórdia em São Paulo oferece 2 vagas por semestre. A Multivix tem um monte de vaga. No Brasil, está espalhado. Eu até brinco com os meus alunos do meu programa de mentoria, que toda semana eu estou colocando lá oportunidades. Porque a gente monitora todas essas oportunidades. E continuando aqui, faltam 2. Estou revelando todos, faltam 2. Já revelei Enem SISU, ProUni, FIES, Mais Médicos, programas extras. Vagas remanescentes. Caraca! Esse ano, 2 alunos meus passaram em vagas remanescentes. Significa que eles estavam reprovadíssimos. Eles não conseguiram SISU, não eram de escola pública, então não tinham direito a ProUni. Tinham nota de FIES e não quiseram FIES. Tá? Mas passaram em vaga remanescente. Arthur passou na Federal do Norte do Tocantins. E o Bento passou na Unilab do Ceará. Como professora? Se inscreveram nos processos de vaga remanescente. Como saber deles? Aí não dá. Para um estudante ter que fazer esse monitoramento é impossível. Por quê? São 122 universidades que vão oferecer vagas remanescentes. Em épocas muito diferentes do ano. Às vezes, o período de inscrição, 2 dias ou 3. Não tem como um estudante entrar em 122 sites de universidade, saber até onde estão os editais para isso. Porque assim, não está assim estampado. Eu diria que esses processos estão meio sob um véu. Mas são processos que, quando a gente soma no ano, dá mais de 500 vagas. Então, a gente monitora, né? Aqui no programa Medicina 2X, a gente monitora essas vagas. Porque elas são importantes, tá? Então, o aluno que está reprovadíssimo no SISU,
no ProUni, no Quis Fiéis, etc., vai passar na vaga remanescente. Vai conquistar a sua vaga na universidade pública, estudar de forma gratuita. Isso é lindo. E por último, os processos com nota do Enem. Ontem eu até comentei sobre a USP. A USP tem 2 anos que retirou suas vagas do Enem e faz o chamado SISU-USP. Pois bem, eu até brinco. Os alunos, de uma forma geral, têm um SISU, o SISU do ano. Um ou outro faz esse SISU-USP. As notas são altíssimas, tá? Muito altas mesmo. Mas meus alunos fazem 8 SISUs. Fazem um SISU e fazem mais 8 SISUs. Então fazem 9. Por quê? Porque eu monitoro tudo isso. Tá? Para eles terem oportunidade. E conquistam vaga nesses processos. Nesse SISU extra. Tá? E massa. É você transformar um reprovado em aprovado. Apenas com estratégia. Apenas com o conhecimento dessa informação. E aí você deve perguntar, Mary, quanto custa uma vaga de medicina? Eu já disse, R$1 milhão. Em média. Pode custar mais. Então, você ter acesso a uma informação que pode lhe economizar R$1 milhão, tá lindo. Tá muito lindo. E sabe quanto é para participar do meu programa de mentoria? É 6K, tá? 6 mil. Mas quando eu lanço uma turma, na hora que eu lanço, eu dou sempre bônus, às vezes de R$500, às vezes de R$1.000. Então, por exemplo, fica 5 mil. 5 mil para tu economizar R$1 milhão. Para tu economizar anos da tua vida. Porque quando você entra na faculdade, naquele ano, vou pegar aqui. Bento, entrou na faculdade. Vai ser médico mais rápido do que se ele ficasse mais um ano se preparando para o Enem SISU. Então, significa que ele vai ser médico um ano antes. Ser médico um ano antes, um médico ganha assim, de ruim mesmo. Eu tô falando um médico que não tá trabalhando muito, que conseguiu poucos plantões. Tô colocando ruim, trabalhando pouco. 160 mil ano. Então, às vezes você vai investir 5K num programa de direcionamento, que não é só isso, não é só vagas, isso é um item, tá? E vai ganhar um ano de aceleração, tá? Um ano de conquistar a tua vaga por um programa e ser médico antes e ser feliz antes, porque reprovação dói. Eu sei que muitos, depois que assistiram, se vocês quiserem fazer pergunta, podem fazer. Eu sei que muitos que assistiram a nossa live de ontem, vi alguns directs que me mandaram, ficaram entristecidos. Quando eu disse que o número de acertos esperado é 145 mais, redação 960 mais. Para ampla. Quando eu disse que vai reduzir vaga de SISU, consequentemente vai aumentar a concorrência. A concorrência nacionalizada não tem mais bônus. É como se eu fosse portadora da má notícia. Mas não é da má notícia. É da notícia real. Eu não posso esconder de vocês. Eu não posso ser uma mentora que esconde realidades. E eu só quero te dizer, se você começa antes a se organizar, quando você chegar em fevereiro, você viveu toda a superação do que te travou no Enem desse ano. Todos os meus alunos da turma de dezembro de 22 estão aprovados, exceto um que deixou de estudar para se preparar para a medicina, deixou de estudar porque precisou trabalhar. Todos os meus alunos que entraram na minha turma do dezembro de 22 passaram com a nota do Enem de 23. Ou numa outra faculdade privada. Desculpa, numa outra faculdade estadual, tá? Não foi privada. Todos passaram pública. Todos. Aí você vai dizer, Mary, e os alunos de dezembro de 2023? Esses alguns já passaram. Já tenho alunos aprovados nos processos que acontecem ao longo do ano, tá? Nas vagas remanescentes. Mas esse aluno que entrou em dezembro de 23, ele é um aluno que fez o Enem de 24. Aí o SISU 25 ainda não aconteceu. Então eu não posso equacionar. Mas o que eu sabe, o que é que eu tenho? Os que me mandaram acertos estão estourados de acertos. Por quê? Porque quando eles entraram, eu organizei, estudei o caso de cada um, fiz laudos, direcionamento, diagnóstico. Quando começou as aulas em fevereiro, nos cursinhos da vida, do Brasil por aí afora, estava todo mundo organizado.
todo mundo num patamar muito acima do que tinha ficado no Enem em novembro. É esse o efeito de estudar com leveza, com organização, com técnica. Se você quiser conhecer isso, para mudar a sua vida de estudante, aproveita a aula que eu vou dar dia 27 de novembro. Aproveita porque eu vou ensinar muita coisa importante. Eu vou entregar muito ouro, muita dica que eu faço para os meus alunos da mentoria. Parte delas eu vou dar no dia 27. E eu estou sendo muito honesta. Parte delas. Por quê? Ora, se a mentoria é o ano todo, aula toda quinta-feira, como é que numa aula que eu vou dar, eu consigo fazer o ano todo? Não consigo. Eu não consigo, numa aula dessa, de novembro, por exemplo, dar diagnóstico de canal sensorial. Isso eu faço individual, para cada aluno. Entendeu? Mas o tempo que eu for ter, eu vou ser muito honesta com vocês. O tempo que vocês estiverem comigo nessa aula do dia 27 será um tempo muito aproveitado. Que quando terminar o dia 27, você vai dizer, estou entendendo mais sobre o pós-Enem. Tudo que eu posso fazer no pós-Enem. Porque, galera, ó, ficar de braço cruzado até dia 13 de janeiro, quando a nota vai sair. Dia 20 de janeiro, mais ou menos, que essa data não foi divulgada ainda, quando o SISU vai começar, é a péssima escolha que você pode fazer. É a pior escolha da sua vida. Você tem que fazer alguma coisa muito bem organizada. Não estou dizendo que você não vai ter férias. Não estou dizendo que você não vai parar de estudar. Mas cruzar os braços e esperar a nota do Enem sair é como ficar parado esperando a morte chegar. Sim. A morte aqui, por favor, é metafórica no sentido de ser a reprovação. E você só depois acordar. Tem gente que ainda não corrigiu a prova do Enem. Tá errado. Eu tinha aluno que ainda não tinha corrigido. Coloque, corrija hoje. Corrija agora. Ai, professora, eu tô com medo. Medo de quê? Sua família está pronta para te apoiar. Porque eu cuido das famílias. Cuido mesmo. As famílias dos meus mentorados são famílias que jogam junto de cada mentorado. Eles são pais transformados. Pais e mães. Então, corrija. Já demorou. A minha horta foi corrigida no máximo na quarta-feira passada. Demorou uma semana além. Já perdeu uma semana. Aí você deve estar dizendo, Mary, tu é muito dura. Não. Eu dou colo, dou abraço, acolho dores, sou ombro para chorar. Mas eu não posso passar a mão da cabeça de um erro. Tipo, não quero ver meu caderno de prova. Vou esperar a nota. Vai esperar a nota olhando pro teto? Se ferra. O bom aluno, ele está corrigindo. O mau aluno, que vai se tornar bom aluno, ele já corrigiu, ele está num programa de superação. Orientado, direcionado, porque não é qualquer coisa, não. Porque sabe quem não passa em medicina? Quem desiste. E sabe quem demora a passar? Quem estuda do jeito errado. Sim. Aí você vai dizer, Meriane, e tem jeito certo para estudar? Tem sim. Tem muitos jeitos certos para estudar. Eu estou aqui olhando se tem... Juliane disse, Mary, para fazer o Medicina 2X, precisa estar no BIOS? Não. Gente, eu tenho um aluno do Medicina 2X de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, sul da Bahia, um monte de canto, Ceará. Tem, minha mentoria não tem nada a ver com o BIOS. Tá claro? Existe Meriane, professora de biologia, lá do BIOS, dona do BIOS, sócia majoritária do BIOS, essa é uma Meriane. Existe Meriane, mentora, que atende aluno de tudo quanto é canto. Tá certo, Juliane? Não precisa. Ainda bem que o Jonathan já botou aí que não precisa. Tá? Não precisa mesmo. De jeito nenhum. Como eu disse, eu tenho um aluno do Sinapse que estuda em Fortaleza, no Farias Brito, que estuda em Fortaleza, no Aritsá, e que é meu aluno da minha mentoria. E que são lá de Fortaleza, por exemplo. Tá massa? Então, não precisa. A nossa mentoria não tem nada a ver. E a Juliane está perguntando, então, quando vai abrir turma. Juliane, eu quero que você se inscreva na aula que vai ter dia 27. Porque no final dessa aula, eu vou abrir a minha turma de dezembro. A turma da transformação. Por que eu chamo a turma da transformação? Gente, quando eu olhei os dados da minha turma de dezembro de 2022, que todo mundo que entrou na turma de dezembro de 2022, exceto um aluno que precisou deixar de estudar para medicina, precisou trabalhar,
é uma outra situação de vida. Mas os que ficaram estudando, se preparando, todo mundo está aprovado. Zerei a conta. Gente, quando eu vi esse dado, eu zerei a vida. Eu entendi que entrar em dezembro, que entrar antes, do que muita gente pensa, só lá em fevereiro, quando eu abro turma lá em fevereiro também, entrar em dezembro é a melhor escolha. Inclusive, quando o aluno entra em dezembro, e se ele passar no SISU 2025, tá? Quem tá com dúvida, não, Meire, eu tô com acertos ali de 140, pode ser que role, massa. Se você entrar na minha turma de dezembro, tá? E rolar o SISU 2025 para você, não se preocupe. A gente devolve 80% do teu valor investido. Porque pode ser que esse SISU só role para você por conta da assessoria que a gente vai fazer. Onde a gente testa a tua nota em tempo real ali, tá? Diariamente, em todos os campos. E lembra que eu disse, são 57 campos que tem peso diferente, que tua nota muda muito. Mas muda muito mesmo. Tá? Você nem imagina o quanto. Tá certo, Juliane? Respondi a você. Como faz para se inscrever? Digita a palavra jogo aqui no chat, tá? Todo mundo que tá afim de assistir a minha aula, pega agora no chat, a minha aula do dia 27. Digita a palavra jogo. Eu já ia dizer isso agora. Obrigada, Jonathan, você me auxiliando aí. Eu tinha dito isso no comecinho da live, mas dizendo agora para quem chegou depois. Juliane, vai ser um prazer ter você, tá? E mais uma vez, eu vou começar a dizer isso. Gente, para ser aluno da minha mentoria, não precisa ser aluno do BIOS. Vou começar a dizer isso. Eu tenho muito aluno do BIOS na minha mentoria? Óbvio que eu tenho. Inclusive, os índices de aprovação do BIOS cresceram muito com os alunos na mentoria. Por quê? Porque a gente conquistou mais vagas. Porque a orientação e técnica gera isso. Só aproveitando que vocês estão aqui, não sei se vocês viram as publicações, né? Eu acertei 95%, 94,44% das questões de biologia. Né? Eu sou professora de biologia, todo mundo sabe, sou neurocientista. Da prova do Enem. Das 18 questões de biologia, eu comentei 17 em 15 horas de revisão. Uau! Não, eu faria isso em geografia e em história. É porque não é uma questão de sorte. É que, por conta de ser mentora, eu estudo tanto o Enem que eu sei o outro lado do Enem. Os meus alunos, eu tenho alunos, muitos alunos, com 150 mais acertos. Por quê? Eles seguiram estratégias, e eu tenho vários alunos com 144 mais acertos que vão passar. Porque eu sei que eles vão ter TRI mais, porque eles aprenderam a usar TRI mais 2.0, que é uma técnica que a gente desenvolveu. Incrivelmente, eu tenho um aluno, tá? Que passou um ano sem estudar. E que acabou de fazer o Enem e tem 153 acertos. Porque aprendeu os conteúdos com a técnica que a gente criou, a QTRQ. E esse aluno vai passar. Eu tenho também outro aluno que é autista. Inclusive, o diagnóstico de autismo veio por conta de orientações minhas. E que tem 153 acertos. E vai passar. Se essa mentoria serve para quem é autista, serve para quem tem TDAH, serve para quem está trabalhando. Sim, eu tenho gente com 42 anos de idade que trabalhava dando plantão e que tinha filho e que estudando com o método da gente em menos de um ano passou em medicina. Então, deve servir para todos vocês, tá? O meu aluno Caio Ferreira estudava em autoestudo lá no Ceará, tá? No interior do Ceará. Está aprovado, estuda em São Paulo. Eu tenho alunos que estavam em autoestudo. Quando eu digo em autoestudo, é que não tinha plataforma online, não fazia cursinho presencial, não fazia cursinho online. Seguiram nossas estratégias e nosso cronograma. Agora, para isso, ele já tinha alguma base, tá? Um aluno sem base teórica, ir para autoestudo, não vai rolar. Não rola. Mas quem já tem base, até no autoestudo resolve. E dá para passar, tá? Então, quem quer participar da minha aula, massa, colocando aí a palavra jogo. Isso, Laís aqui sentiu esperança. Sabe, Laís, eu tenho gente de todo tipo. Eu até digo, gente, meu programa é Medicina 2X. O meu programa de mentoria, tá? Ele é um programa de todas as tribos. Eu tenho uma aluna quilombola que vai passar. Tá certo? É um programa de todas as tribos. E quando eu digo de todas as tribos, compreendam. Quem trabalha, quem não trabalha, todo jeito. Tá? Quem chegou com... Galera, eu tenho gente que cresceu
em um ano de mentoria, tá? No ciclo de um ano de mentoria, 136 pontos na média. Saiu de 660 para 796. Como a gente estuda? Estudar do jeito certo. Então tem de tudo. E não são gênios da humanidade não, tá? Eu tenho uma aluna que essa semana me mandou os acertos dela. Cresceu 50 acertos nesse Enem. E essa aluna tem transtorno de ansiedade TAG tratada, com medicação e tudo. Então, se quem tem transtorno de ansiedade, TDAH, autismo, trabalho, se serve para todo mundo, serve para você também. Sinceramente. Até porque existem diagnósticos que são personalizados. Tudo bem? Eu só não posso fazer magia. Eu sempre digo, mentoria não é magia. Mentoria é direcionamento. E mentoria não tem nada a ver com o que muita gente faz por aí. O programa Medicina 2X, ele é um programa que eu até não... Eu queria que ele nem tivesse o nome de mentoria. Tá? Porque tem uns mentores por aí que antes, alunos que chegaram comigo, já fizeram, que assim, recebi uma lista de 500 questões para dar conta numa semana. Jamais! Isso é a pior coisa que um aluno pode fazer. Isso assassina o cérebro de um aluno. Faz ele ser reprovado. Anos e anos. Até ele se desistir. Tá? Ana disse, professor, deixa eu perguntar algo para você. Esses diagnósticos são feitos por você? Sim, sim. O diagnóstico de canal sensorial de aprendizagem são feitos por mim. Tá? O diagnóstico de transtorno de ansiedades básicas são feitos por mim. Agora, diagnóstico de autismo, por exemplo. Não, eu sou bióloga com muito conhecimento em neurociência, tá? Estudo neurociência há mais de 20 anos, tenho mestrado em biologia animal, tá? Nível de doutorado para o governo federal, mas eu não sou psiquiatra, eu não sou neurologista, mas eu tenho percepções. Chamo a família, converso e encaminho.